Oi, meu nome é Luciele, sou aluna do curso de matemática do Polo de Gravataí e estou aqui para apresentar meu trabalho, que é a construção de uma balança. Não ficou exatamente como eu gostaria, mas era o material que eu tinha em casa no momento. Aqui temos a balança para testar o funcionamento. Aqui eu separei as pecinhas de Lego. As vermelhas são todas do mesmo tamanho. E a azul é um tipo de peça de Lego de um outro jogo, não são do mesmo jogo, tá? Eu coloquei aqui 3 pecinhas de Lego vermelha. Ó, a balança já cedeu, o outro copinho, né, está completamente vazio. Aqui eu vou colocar uma outra pecinha, ó. Aquele lado do vermelho tem 3 peças, ainda tá mais pesado do que aquele ali. Então, eu teria que incluir mais peças azuis até encontrar o equilíbrio no peso desses tipos de peça. Tá, então aqui é o trabalho que eu tava escrevendo. Ele já tá escrito, né? Mas só para entender exatamente como eu usaria a balança no sexto ano, eu introduziria o conceito de igualdade das equações de primeiro grau. Então, para exemplificar no trabalho escrito, eu usei essa imagem que eu retirei, tá ali a fonte. Então, de um lado eu sei o peso que tem ali, porque o desenho me mostra isso. Do outro lado, ele me dá um peso mais uma melancia. Como que eu vou saber o peso da melancia nesse caso? Igualando os dois lados, porque a balança está em equilíbrio, então ela me diz que os dois lados são iguais. Portanto, eu coloco de um lado da equação os 25, que é o valor que eu já tenho, e do outro lado a melancia mais os 16. Nesse caso, eu substituo o x por uma variável, que é o x, substituo a melancia por uma variável, que nesse caso é o x, encontrando então o valor da melancia neste exemplo aqui. Então, apresentando o conceito, né, usando a balança, o conceito de igualdade, passaríamos então aos exercícios, iniciando com o simples, a equação pronta para que o aluno encontre o valor de x, né? É o cálculo puro e simples. Depois tem um problema. Somando 5 anos ao dobro da idade de Sônia, obtemos 35 anos. Qual a idade de Sônia? Então, idade aqui é meu x. O dobro da idade, então, são 2 vezes esse x, 2x. E soma ao 5. Então, o próprio enunciado já disse, né? Então, é 2 vezes x mais 5, ou ao contrário, 5 mais 2 vezes x, para seguir, né, a ordem do problema, que é igual a 35 anos. Então, resolvendo essa equação que a gente formou através do problema que foi dado, a gente chega na idade da Sônia, que é 15 anos. Depois eu tenho uma outra atividade, que é fornecida, então, o desenho da balança com imagens, que são formas geométricas. Ali tem a legenda representando cada uma, então, um peso. E a balança, o exercício, que foi retirado, embaixo tem a fonte, tá, do exercício. Daí vai apresentando algumas situações e o aluno vai ter que responder essa atividade de acordo com os valores que são dados para encontrar, então, as suas respectivas respostas. A primeira pergunta é: escreva a igualdade de massa que representa a situação de equilíbrio na balança. Na verdade, se a gente somar ali as quantidades e os valores de cada forma geométrica,
eu tenho 17 de um lado, né? 10 mais 5 mais 2, 17. E do outro lado, 16. 10 mais 2 mais 2. 10 mais 4 mais 2, 16. Então, eu teria que colocar um retângulo que equivale a 1, nesse caso, do primeiro desse lado aqui. Daí, nesse momento, a balança entraria em equilíbrio, porque ela teria 17 pesos de um lado, 17 quilos, porque a unidade de medida que o problema está usando é quilos. Então, eu tenho 17 quilos de um lado e 17 quilos do outro. A letra B, coloque um peso novo em cada prato, de tal forma que a balança permaneça em equilíbrio. Então, se a gente colocar um quadrado, ou um triângulo, ou uma bolinha, um círculo, ou um retângulo, em cada lado, ou sei lá, a gente pode colocar simplesmente de cada lado exatamente iguais, ou a gente pode colocar um quadrado de um lado, dois triângulos do outro, ou um círculo de um lado, dois retângulos do outro, né? Então, ou um quadrado de um lado, 5 círculos do outro, da mesma forma que tivesse sendo pesos iguais. Não interfere a quantidade dessas peças, e sim o peso tem que ser exatamente igual dos dois lados. E a letra C é para retirar pesos. Então, vai ser da mesma coisa. Eu posso tirar a quantidade que eu quiser, desde que eu retire a mesma unidade de medida em pesos dos dois lados.